Excelentíssima senhora presidente, Simone Tebet, excelentíssimo senhor senador, relator, Tasso Gereissati. Passo à leitura do relatório. Senhores e senhoras, participei de todos os debates dessa proposta de emenda à Constituição, aqui na Comissão de Justiça e Cidadania, no plenário. Realizei também na Comissão de Direitos Humanos dezenas e dezenas de audiências públicas para debater o tema. Foram mais de 50 audiências. Estou convencido da necessidade do Senado Federal ajustar a proposta que veio da Câmara dos Deputados. Por isso, persisto, por meio desse voto em separado, para que meus nobres pares acatem emendas de plenário, que, pelo menos, corrigem parte das graves injustiças que serão impostas à nossa gente, ao nosso povo, principalmente os mais pobres. Abro aspas. Toda a sociedade que pretende assegurar a liberdade aos homens deve começar por garantir-lhes a existência. Leon Blum. Não tenho nenhuma dúvida. A Seguridade Social é o nosso melhor instrumento para garantir a nosso povo garantias de liberdade e, consequentemente, qualidade de vida. Este é um dos capítulos mais humanitários da nossa Constituição Cidadã que tive o prazer de ajudar a construir. Eu fui constituinte, eu estava lá. Senhora presidente, eu vou direto para a análise, já deixando algumas folhas de lado. Análise das aposentadorias especiais. A PEC número 6 de 2019 praticamente está acabando com a proteção previdenciária por meio das aposentadorias especiais. Aqueles especiais, leia-se, aqueles que trabalhadores, seja da iniciativa privada ou pública, que exerçam seu ofício exposto a agentes penosos, insalubres e periculosos. O novo texto constitucional extingue totalmente a proteção da periculosidade por meio da aposentadoria especial, sem, contudo, apresentar nenhum novo caminho para a proteção desses trabalhadores. O texto é longo, eu vou simplificar. O que faz o texto da Câmara dos Deputados? Eles proíbem que as pessoas se aposentem pela periculosidade. Significa que, por exemplo, trabalhadores vigilantes, são mais de 4 milhões, não terão direito mais a se aposentar se for promulgado em outubro, em novembro, em vez de 25 anos de contribuição, eles terão 40 anos de contribuição e 65 de idade. Peguei o caso do vigilante, podia pegar a guarda de trânsito, podia pegar a guarda municipal, podia pegar os eletricitários, podia pegar aqueles que atuam em áreas chamadas de alto risco de vida. É gravíssima essa questão, sem nenhuma regra de transição, senador Tasso Gereissati. Veio da Câmara, assim. Mas é inacreditável que o cidadão se programou para se aposentar em novembro, com 25 anos de contribuição, ficou exposto a alto risco. No outro dia da promulgação, não, você não tem direito a nada e não pode nem fazer a reversão, e daqui para frente você está na regra já dos 40 anos e 65 de idade. A aposentadoria especial não exige que haja incapacidade para o trabalho em razão do exercício da atividade especial, mas sim a sujeição do segurado aos agentes nocivos, que prejudicam a saúde do cidadão. Assim, senhora presidenta, eu simplifiquei aqui a questão da periculosidade. Vou tratar aqui de forma simplificada também, porque como conheço o texto, não vou sequer me debruçar sobre o que está escrito. A aposentadoria especial. Hoje, já foi dito aqui, mas eu vou repetir, o mineiro se aposenta com 15 anos de contribuição. Na Câmara dos Deputados, eles vincularam a questão de 55 de idade. Ora, se começar a trabalhar com 21, com mais 15, dá 36 para 55, 19 anos. Eu sei que foi feita uma pequena mudança, que não vai ser 19 anos, mas será no mínimo 7 anos e meio. Mas estou colocando apenas no geral. Vamos pegar o caso do metalúrgico agora. Eu fui metalúrgico.
Eu sei o que é trabalhar numa boca de forno, eu sei o que é trabalhar numa fundição, eu sei o que é trabalhar numa forjaria. O cidadão se aposenta devido a isso, com 25 anos de contribuição. Daqui para frente, ele só vai poder se aposentar vinculado à idade de 60. Começou a trabalhar com 20, com mais 25, 45. Para 60 faltam 15 anos. Podíamos dar outros exemplos, conforme aqui me traz o destaque, conforme trazido pela OAB Rio Grande do Sul e do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário IBDP, o prejuízo ao direito adquirido ferindo de morte, o inciso 36 do artigo 5º da Constituição. A proposta, no parágrafo 2º do artigo 25, retroage os efeitos da vedação à conversão do tempo às atividades exercidas sobre a sujeição de periculosidade. A brecha deixada por esse dispositivo é extremamente perigosa. Consegue a lei retroagir para prejudicar. Quando o princípio do direito, embora não seja advogado, diz que a lei não pode retroagir para prejudicar, principalmente, a parte mais fraca. Com isso, já falei da periculosidade e fui além também das aposentadorias especiais, que não vou ler todo o texto muito bem escrito aqui pelos assessores que me ajudaram na formulação. Mas vamos pegar a pensão por morte, inferior ao salário mínimo para o IRPPS. Durante a tramitação dessa proposta, nessa comissão, restou confirmado para todos que nenhuma pensão deve ser abaixo de um salário mínimo, sendo essa a máxima da emenda 483 do senador Eduardo Braga, acatada pelo relator Tasso Gereissati em sua complementação de voto. Ocorre que ambos os nobres pares não perceberam que tal benefício foi garantido apenas para os pensionistas de trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência Social, deixando de fora dessa regra, de forma injusta, os dependentes dos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência. Quando a gente fala em servidor, muita gente só lembra o teto, mas é bom lembrar que muito servidor ganha 2, 3, um salário mínimo até alguns casos. Eles serão também os grandes prejudicados. O conceito de integralidade. Eu estou indo rápido aqui pelo meu tempo. Eu gostaria de ler detalhadamente todo o voto separado, mas vou seguir a orientação da presidenta. O inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 4º dessa proposta de emenda à Constituição altera o conceito de integralidade da remuneração dos servidores públicos situado, que gera bastante desconforto àqueles servidores que exercerem por algum momento a atividade com remuneração variável. O próprio relator, senador Tasso Gereissati, acata a emenda 540 em seu parecer às emendas apresentadas em plenário, suprimindo tal dispositivo e arguindo com razão que o impacto financeiro será virtualmente nulo. Adotando por suas razões, eu também acato a emenda 540, de autoria do senador Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, cota da pensão por morte, onde está a minha preocupação, da não reversão. Quando morre o homem ou a mulher e os filhos são menores, ele tem uma cota. Acontece que no momento que o filho ou a filha ele assume a maioridade, a cota não reverte para o homem ou a mulher viúvo. Acho também que, nesse aspecto, tem emendas que corrigem o texto e, por isso, eu acatei. Anulação de aposentadorias concedidas com tempo sem contribuição. É que eu digo, a PEC consegue prejudicar o passado, o presente e o futuro. Esse é o caso típico. Então, eu vou ler aqui o que diz em relação à anulação de aposentadorias já concedidas, com tempo sem contribuição. Outra anomalia da PEC que veio da Câmara é a proposta ao parágrafo 3º do artigo 25 da PEC, que estabelece a anulação de aposentadorias concedidas pelo regime próprio de previdência social mediante o cômputo do tempo de serviço sem o requerimento da respectiva contribuição ou de correspondente indenização. A lei só pode retroagir para beneficiar o segurado e não para prejudicar. Essa proposta fere o direito adquirido e, possivelmente, a coisa julgada, afrontando o inciso 36 do artigo 5º da Constituição, estando
abertamente eivada de inconstitucionalidade, porque, afinal, a maioria das aposentadorias concedidas nessa condição vieram de decisão administrativa ou judicial, que avaliou o direito e provavelmente encontra-se na linha do transitado em julgado. Senhor presidente, vamos avançando também em relação a esse tema. Vou para a vedação parcial da acumulação de benefícios previdenciários. Outro ponto de extremo desconforto é a proibição parcial de cumulação de benefícios previdenciários. Pela proposta, a aposentadoria e pensão somente poderão ser recebidas de forma de acumular se o segundo benefício de menor valor for pago de forma proporcional e progressiva. Ao relativizar o valor dos benefícios, a proposta da PEC padece de inconstitucionalidade por violar diretamente o direito adquirido, inciso 36 do artigo 5º, e a lógica do sistema previdenciário contributivo, na forma do caput do artigo 40 e artigo 201, ao estabelecerem que a proteção previdenciária é de caráter contributivo. Qualquer vedação ou acumulação se afigura indevido confisco, por afetar o direito constitucional de propriedade prevista no artigo 22 do artigo 5º. Senhor presidente, tem mais argumentação, mas eu estou avançando porque eu estou de olho no relógio. Do cálculo dos benefícios previdenciários, eu vou tentar simplificar também. Do cálculo dos benefícios. Como é que é hoje? O cálculo do benefício hoje são 80% das contribuições de 94 para cá, que mantém o princípio da integralidade. Como vai ser ali no dia 1º de novembro ou dia 2 de novembro? Uma vez promulgada a PEC, será promulgada o cálculo no longo de toda a vida do homem e da mulher. Então, quem estava projetando ganha R$4.000, ou 3 ou 2, se aposentará, que se aposentaria com praticamente esse valor, pode saber que, a partir de agora, como é o critério de toda a vida, reconheço o corte, foi dado lá atrás, de 94 para cá, ele poderá, conforme o caso, ter prejuízos de 10%, de 20% e até de 40% do seu benefício. Ganhei algumas páginas aqui, já atendendo o apelo aí de alguns colegas. Vamos em frente. Salário de contribuição inferior ao salário mínimo. Outro ponto que me preocupa é que eu já vou misturar com o trabalho intermitente. Fizeram uma reforma trabalhista contra o meu voto, mas foi aprovado. Temos ali o salário chamado por tempo intermitente. Trabalho intermitente é aquele que o empregador te dá o número de horas que ele bem entender para você trabalhar. Em resumo, se no fim do mês você tiver, em vez de ser um número suficiente para garantir um salário mínimo, você conseguiu trabalhar só metade do mês, a outra metade, para pagar a previdência, você vai ter que pagar a contribuição do empregado e também do empregador. Ora, o camarada não conseguiu ganhar um salário mínimo durante o mês e ainda vai ter que pagar as duas partes, a do empregado e do empregador. Essa também, no meu entendimento, é preciso que se modifique. O recebimento do abono. Também vou simplificar, presidente e relator, que esse tema todo eu já fiz de improviso 500 vezes no plenário. 500 vezes, eu acho que sem exagerar. Hoje, é garantido o abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Pelo corte dado na Câmara, ficou em 1.386, enfim, não chegou a R$ 1.400. O que vai acontecer? Cerca de 13 milhões de pessoas, estamos falando de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, perderão o direito a esse um salário mínimo. Que, como eu digo, serviria, quem sabe, para uma ceia de Natal, primeiro do ano, comprar os livros para as crianças. Estou falando de quem ganha até 2 salários mínimos no ano que inicia. E nós estamos tirando exatamente dessa gente o direito a um salário mínimo uma vez por ano. Essa também, senhor presidente, não dá para aceitar. Vamos em frente, senhor presidente, vou pegar só aqui alguns títulos principais. Do tempo de contribuição mínimo, senhor presidente. É outra preocupação muito grande, que entra a história dos 15 e 20 anos, né? Eu acho que tinha que ser 15 anos para todo mundo. Inclusive, foi fruto de debate nessa comissão. Tempo mínimo, veja bem. Porque, às vezes, as pessoas confundem. Tempo mínimo é uma coisa, tempo máximo é outra. Tempo 15 anos de contribuição seria o mínimo, como é hoje, e tempo máximo, hoje é 35, pela PEC, vai para a 40.
Estou olhando ali meu tempo, senhor presidente. Da abertura das previdências complementares fechadas ao mercado financeiro. Eu tenho dito que essa aqui, senhor presidente, ela vai na linha de abrir espaços. Senhora presidenta e senhor relator, é que o Tarso Gereissati aqui na minha frente, todo tempo firme aqui, ele chama a atenção e, naturalmente, eu tenho a mania de falar para o relator. Senhor presidente, também acho que isso merece um carinho especial e, por isso, no conjunto do meu relatório, eu peço a aprovação de uma emenda que resolve essa questão. Em frente, senhor presidente, do aumento da idade mínima das mulheres. De forma resumida também, eu sempre digo que nessa reforma, a grande prejudicada é as mulheres. Por isso que eu queria garantir sempre, em todas as situações, tanto no presente como no futuro, o tempo mínimo de contribuição para as mulheres. Regra de transição, senhor presidente. As regras de transição também deixam muito a desejar. Por essa forma que está aqui, somente 20% do conjunto daqueles que estão na área pública e na área privada é que terão direito às regras de transição. Indo em frente, senhora presidenta, de olho no relógio, conforme a orientação de Vossa Excelência. Apenas conforme o acordado com Vossa Excelência, não houve até agora nenhum voto em separado. Eu falei que se não houvesse, Vossa Excelência teria pelo menos mais 5 minutos. Fique tranquilo, Vossa Excelência terá os 5 minutos adicionais. Então, vamos lá. Então, eu vou direto agora só aos pontos. E se eu repetir alguns, é com intenso, é de forma proposital, viu? Esse é o objetivo. Carência, repito. Tempo mínimo de contribuição mínimo devia ser 15 anos para todos, e não 20 anos para que entrarem no sistema a partir da PEC número 6. A aposentadoria especial, as emendas que eu acato vão na linha de não permitir que elas sejam vinculadas à idade. Valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Essa eu considero gravíssima. Ela tem até eu diria, um misto de crueldade. Estou me referindo que veio da Câmara. Sei da posição do relator aqui. Essa preocupa muito. Cidadão, fim de semana, tem lá 10, 15, 20 anos de trabalho permanente já. E fim de semana ele teve um acidente, ficou inválido. Ele ganhava R$2.000. Tem 2 filhos. Só ele trabalhava. Ele vai ficar inválido e o salário dele vai ser reduzido para em torno de R$1.000. Por quê? Ele só tem direito a 60%. E a média dos 60% é a média reduzida que a gente fala, né? Porque é a média de toda a vida e não mais somente das 80 maiores contribuição. Essa é gravíssima. Teve um AVC numa noite dessas, teve um infarto, ficou inválido. Como é que faz? Como é que ele vai viver com 60% e, em muitos casos, com 50%? E se o acidente for no dia posterior à promulgação, corta praticamente pela metade o benefício. Se for um dia anterior, que não tem transição para isso, ele vai se aposentar com o princípio da integralidade. Cálculo do benefício, senhora presidenta. De novo, repito, em vez de ser 80% das maiores contribuições, como é hoje, todos que estão nos ouvindo nesse momento, que estão assistindo, pode saber. Se você se aposentar um dia depois, reze para você conseguir se aposentar um dia antes. Porque se você se aposentar um dia antes, vai ser 80% das maiores contribuição de 94 para cá. A média, tira as 20 piores. E resumo, mais fácil de explicar, tira as 20 piores e fica com as 80 maiores de 94 para cá. Se for se aposentar o dia posterior, é a média de todas e, consequentemente, seu benefício vai cair. Contribuição dos servidores inativos a partir de um salário mínimo. Servidor inativo, se no regime geral ele já não paga até o teto, por que o servidor vai ter uma adicional maior, quando for o caso, aqueles que ficam de 1 a 5 salário mínimo? É o teto que eu me refiro, né? Vai dar 5.800 e pouco. Enfim, eu entendo que tanto o regime geral como o servidor, aqueles que ficam dentro do regime de até 1 a 5.800, deveria continuar como está hoje. A alíquota extraordinária é RPPS quando houver déficit atuarial. Então, quem está no condomínio aí, no seu condomínio deu problema de caixa lá, você vai ter uma cota extra a pagar. Eu mesmo pago e tenho que pagar. E acho normal que tem mais que pagar mesmo. Mas aqui, toda vez
Porque não importa se é esse ou aquele governo. Quando o governo dizer que deu problema atuarial, ele vai te chamar para uma contribuição extra e tem que pagar, que também preocupa. Eu já falei do abono, repito nos últimos minutos, o abono salarial, 13 milhões de pessoas vão perder, 13 milhões de pessoas vão perder com o salário mínimo, já que passa a ser não mais 2 salários mínimos, mas R$ 1.380. Contrato de trabalho intermitente, já destaquei aqui com bastante força. Privatização dos benefícios não programados. Auxílio-doença, poderá ficar na mão da área privada. Auxílio-acidente, poderá ficar na mão da área privada. Pensão, poderá a aposentadoria por incapacidade e até o auxílio-maternidade. Privatização da Previdência Complementar. Eu entendo que esses movimentos aqui abrem espaço para ali na frente termos, de novo, a velha discussão da capitalização. Não esse ano, porque não pode, mas já abre espaço para que o ano que vem volte esse debate. Item 12, são só 15 itens. Conversão do tempo especial em comum. Por exemplo, cidadão não conseguiu se aposentar pela especial porque não conseguiu a idade. Pelo menos a lei hoje garante, cada 10 anos você tem 40% a mais. Tinha 10, você vai ter 14, para chegar lá nos 40 anos de contribuição, ou pelo menos nos 20, que permite ali, ou 15, conforme o caso, homem ou mulher. Não será mais permitido. Como eu digo, a lei retroage para prejudicar um direito já adquirido, que está assegurado hoje. Se eu parar de trabalhar hoje e tiver 10 anos na especial, eu levo 14 para comum. A PEC 6, repito, acaba com a aposentadoria chamada na área da periculosidade. Isso eu já fui bem incisivo e já falei que vai atingir 20 milhões de pessoas. Porque o texto que é grave, que veio da Câmara, ele proíbe a aposentadoria na área de serviços chamados periculosos. Pega a gente da segurança, mas pega também trabalhadores, como eu me referi aqui, o caso de eletricitário e os próprios vigilantes, né? Nenhum desses tem estabilidade no emprego. Calcule como é que o cidadão vai conseguir, o vigilante que se aposentaria, só como exemplo, com 25 anos de contribuição, como é que ele vai conseguir 40 de contribuição? Ele não tem estabilidade no emprego. A média de emprego no Brasil é 6 meses em 12, significa que ele vai ter que trabalhar 80 anos, 80 para conseguir 40 de contribuição, que não dá para confundir tempo de contribuição com a atividade que ele está disputando no mercado de trabalho. Se começou a trabalhar com 20, sabe com quanto que ele vai se aposentar? Com 100 anos de idade. Vamos para os finalmente. Na mesma linha do argumento, 40 anos de contribuição, 65 de idade, cabe para o vigilante, mas cabe para todos os outros trabalhadores que não têm estabilidade no emprego. Termino, senhora presidente, dizendo somente que a retirada de muitos artigos da Constituição, de direitos que nós colocamos lá, eu me lembro que eu era constituinte e muitos me diziam na época, essa lágrimazinha aqui, não pense que é choro, não. É que eu tenho um probleminha na vista, que toda manhã cai aqui do lado algumas lágrimas e não é choro, mas a vontade é de chorar, mas eu não vou forçar choro aqui, não. Estou fazendo a defesa como continuarei fazendo aqui no plenário, sem chorar. Não que eu acho que o homem não deva chorar. Já chorei muitas vezes e não me arrependo de nenhum motivo de ter chorado. A retirada da Constituição de direitos, repito, vai abrir espaço para a capitalização. A partir dessa reforma, senhoras e senhores, e já está os jornais já comentando isso, a Previdência vai arrecadar muito menos. Não tenho nenhuma dúvida. A partir da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, ela vai arrecadar menos como fonte contributiva, que quando aumenta o número de trabalhos informais, aumenta a carteira assinada, mas com intermitente, significa que o empregador vai pagar muito menos, que ele paga 20% sobre a folha, e o trabalhador também não vai pagar o 8%, ou 9% ou 10%, conforme o caso. Hoje, os jornais já estão dizendo que a arrecadação com essas duas reformas vai cair muito. Quem mantém a Previdência viva é a própria produção, é nós atender a demanda
da própria sociedade, e para atender a demanda tem que ter emprego, tem que ter salário, tem que ter contribuições no campo da Previdência. Por fim, senhora presidenta, eu queria que Vossa Excelência considerasse esse documento que eu recebi de todas as centrais sindicais, mostrando as suas preocupações com essa reforma, se fosse anexado ao meu relatório esse documento, e também, ao mesmo tempo, eles lembram aqui os dados divulgados pela revista Capital, produzidos pela Unicamp, que mostra a enorme controvérsia de números por parte do governo e dos especialistas da Unicamp. Nesse sentido, senhora presidenta, eu encaminhei a Vossa Excelência 2 requerimentos para que a gente convide, numa audiência pública, que falamos que é possível, os representantes da Unicamp, que fizeram esse estudo, e convidássemos também representantes do governo para checar os dados, para que não fique aquela história, uns dizendo a farsa da Previdência e outros dizendo, cada um com seus argumentos naturalmente, que não é verdade os números que são colocados dessa forma contundente por parte daqueles que, como eu, atuamos na CPI da Previdência. Então, mais uma vez, porque isso tudo entra para a história, eu solicito a Vossa Excelência que fique anexado a esse meu relatório esse documento da Unicamp, assinado por todas as centrais, e, ao mesmo tempo, o relatório da CPI da Previdência. Porque entendo que no relatório da CPI da Previdência nós apontamos caminhos que resolveria essa questão, entre aspas, do suposto déficit, que é contraditório. Claro, há 2 versões de dados e pensamentos. Não sou daqueles que dizem que todo mundo está mentindo, mas é importante checar os números, porque ali nós, por exemplo, mostramos que a sonegação no Brasil é 600 bi por ano. A dívida junto à União, não vou pegar só a Previdência, já passa de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. A propensão em débito é 30 bi por ano. E os grandes devedores, claro que já ultrapassou a 700 bi, mas se arrecadássemos 300 bi, já seria um caminho que arrecadaria muito mais do que da suposta arrecadação que diz o governo que terá com essa reforma em 10 anos. Arrecadaríamos muito mais antes dos 10 anos. E, naturalmente, é a recomendação da CPI acabar com a história de refis, principalmente para aqueles que são residentes. Recebem o perdão, pagam 2 meses, não pagam mais, dali 2 anos. O novo refis, pagam 2 meses e depois não pagam mais. Presidente, fiquei, eu acho que no combinado, nos 30 minutos, que é só no máximo 30, pai. Considere, então, o meu pronunciamento na íntegra e dizendo também que não só a bancada do PT, mas outros senadores também assinaram esse documento do voto em separado. E aqui eu agradeço, e vai ficar nos anais da casa, a todos aqueles que me ajudaram a construir esse voto. Advogados, especialistas em Previdência, inclusive aqui do Senado, do Congresso Nacional. Agradeço, senador.